Servo de Deus e amigo de todos. Capítulo número 1, Abril. Finalmente, o sol saiu. Léo estava olhando para o céu, apertando os olhos. As nuvens se moviam rapidamente. Uma brisa fresca ainda soprava em seu rosto. É isso aí. Dificuldade em acordar cedo e sair da cama já é coisa do passado. Imagine que você está deitado em uma cama quentinha, ainda no escuro, sonhando com algo bom. Lá fora, a manhã está fria e monótona. E então, você ouve: Léo, levante-se, você vai se atrasar para a escola. Mãe, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos. Quando eu disse para você desligar o computador e ir para a cama, o que você respondeu? Mãe, só mais um pouquinho, 5 minutos. Quer saber? Todos os dias você tem 1440 minutos, nenhum minuto a mais. Quanto você gasta dormindo é com você. Agora é hora de se levantar e ir para a escola. Que maldade! Léo resmungou e cobriu a cabeça com um cobertor. O garoto se levantou, engoliu o café da manhã e correu para a rua. Faltavam 20 minutos para a aula começar. O vento cortante chicoteava seu rosto. Ainda sonolento, Léo pisou em uma poça. Ele afastou as amargas lembranças e olhou para seus amigos. É um bom dia, não é? Igor e Felipe olhavam seus celulares. Os polegares estavam em constante movimento. De tempos em tempos suspiravam, faziam pausas e pressionavam a tela novamente. Ei, tudo bem? Podemos ir agora? Não houve resposta. Léo suspirou, pegou seu celular e um segundo depois, um pequeno carro com uma grande arma começou a se mover na tela. Ei, a aula vai começar, vocês não vão entrar? Natália, a monitora da turma, chamou os rapazes. Léo jogou sua mochila sobre o ombro e se arrastou para a sala. Matemática, 2 aulas. Dona Eleonora, desanimadora. A professora de matemática sabia muito bem a matéria, mas parecia que nada mais lhe interessava na vida além de fórmulas e equações. Então, nada mais era permitido em sala de aula. Nada de conversa sobre o clima, nenhuma fala sobre as condições dos problemas, nada, apenas matemática. E as notas médias do semestre eram matematicamente verificadas. O violão, que Léo tinha ganhado dos pais por ter melhorado na escola, ajudava a aliviar o aperto no peito depois de mais um teste. Mas, desta vez, Dona Leonora estava diferente. De maneira gentil e maternal, ela começou a contar sobre a época em que tinha se formado no ensino médio e como era importante escolher o caminho certo na vida, fazer bons amigos e... Ao ouvir falar sobre bons amigos, Léo se perdeu em seus pensamentos. Ah, onde você está, Marcos? Você foi embora. O pai de Marcos não havia conseguido encontrar trabalho e a família teve que se mudar para outra cidade. Léo às vezes enviava mensagens, mas Marcos tinha decidido que seria médico e levava isso a sério. Então respondia: eu respondo depois, ou só me dá 5 minutos. Isso sempre encerrava o diálogo. Léo suspirou. Daniel, os amigos não se falavam havia 2 meses. Isso é tudo por causa dele. Ele é muito teimoso. Em fevereiro, Daniel tinha pedido a Léo para tocar violão para ele e os outros amigos de sua classe em uma competição entre escolas. Primeiro, Léo concordou, mas não gostou muito da música. Como ele havia dito a Daniel, não era uma versão para violão, mas para piano. E na verdade, Léo tinha medo de se apresentar no palco. Ele conseguia tocar os acordes no violão, até dominava alguns padrões no dedilhado, mas, no fim, ele recusou, dizendo que estava ocupado. Agora, Léo se sentia culpado, porque Daniel ficou ofendido e disse: ocupado, ocupado. Se você não quer tocar, é só dizer, é muita mentira. Mas eu não estou mentindo, eu simplesmente não posso nesse dia. E eu não tenho um captador, então você não ouviria nada.
certo, e as cordas estão frouxas. Em resumo, Daniel não acreditou nele e eles discutiram. O que devo fazer agora? Admitir que menti? Dizer que tinha medo de tocar no palco? Léo decidiu esperar que a situação se resolvesse por si só. Mas Daniel ficou quieto, não ligou e o silêncio terrível entre eles ficou alarmante. Uma vez, a mãe perguntou por que Daniel tinha parado de visitá-los, mas Léo apenas murmurou algo. Léo, vem até o quadro. A voz de Dona Eleonora trouxe Léo de volta à sala de aula. Todos olharam para ele com surpresa. Igor tentou despertar o amigo. Ei, acorde! Ela já chamou você 3 vezes. Meu querido Leonardo, você ainda está conosco ou está em outro planeta? Estou indo. Léo foi até o quadro sob o riso de seus colegas de classe. Tudo bem, agora é hora de verificar o dever de casa. Eu disse que alguém faria isso no quadro. Leonardo está tão absorto em resolver equações que nem ouve a professora. É hora de mostrar todas as suas habilidades. Todos riram novamente. Léo olhou para o quadro. Ele tinha passado a noite anterior inteira revisando as fórmulas e fazendo a sua lição de casa com muito cuidado, o que era estranho até para ele mesmo. Pelo menos uma vez ele queria se sentir confiante na aula de matemática, mas de manhã parecia que tudo tinha saído de sua mente outra vez. Léo olhou para Gabi, uma excelente aluna que sempre estava na primeira carteira. Ela estava levantando a mão com todas as suas forças e sussurrando. Posso, eu sei a resposta. Posso responder? Um pouco mais adiante, Léo podia ver o topo da cabeça de Igor. Ele estava curvado e fazendo de tudo para não ser o próximo. Léo olhou para o quadro mais uma vez e começou a escrever lentamente com um pedaço de giz. Bem, vamos ver. A professora olhava para Léo com surpresa. Começou bem. Passou mais um tempo e Léo pousou o giz e disse timidamente: Acho que a resposta é 1. Você está perguntando ou respondendo? Estou respondendo. 1. Houve silêncio na sala de aula. Dona Eleonora parecia um pouco perplexa. Leonardo, o que posso te dizer? Está certo. Pelo menos alguém realmente fez sua lição de casa. Você recebeu a nota máxima. Volte para o seu lugar. Léo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Será que aquilo tinha realmente acontecido? Ele tinha conseguido. Feliz, ele voltou para sua carteira enquanto todos os colegas o olhavam. Felipe batia palmas silenciosamente. Léo se sentia como se tivesse acabado de ganhar os Jogos Olímpicos. E como seus pais ficariam felizes. Afinal, não tinha sido em vão que ele havia ficado estudado tanto na noite anterior. Tudo bem. Ainda temos mais 3 equações para resolver. Igor, venha até aqui. A próxima vítima se dirigiu ao quadro, com a cabeça baixa. Agora Léo estava tentando ajudar o amigo de todas as maneiras possíveis. Léo chegou em casa empolgado e alegre. Preciso comemorar a vitória sobre a matemática, pensou enquanto saboreava seu almoço. Como posso fazer isso? Ele já havia decidido sobre a segunda parte da comemoração, mas para ser uma celebração completa, faltava uma sobremesa. Léo vasculhou rapidamente as prateleiras da cozinha. Não encontrou nem mesmo um docinho. Finalmente, ele achou um pote aberto de geleia de groselha e correu para o quarto. Ele não se esqueceu de pegar algumas fatias de pão e uma colher. Agora era hora da segunda parte da recompensa, por um dia tão bem sucedido na escola. Enquanto Léo estava esperando seu jogo favorito carregar, de repente lembrou que haveria reunião do clube. Léo suspirou e começou a pensar: se eu vou à reunião, preciso fazer minha lição de casa. Mas é bom fazer a lição quando você está descansado e de bom humor.
E se eu jogar agora, não vou ter tempo de fazer a lição. Ou se eu for à reunião, só vou ter meia hora para jogar. Léo não acreditava em si mesmo. Nunca era realmente apenas meia hora, mesmo quando uma prova estava se aproximando. Tudo bem, vou jogar um pouco e vou lidar com o resto depois. Com esses pensamentos, Léo começou outra colherada de geleia, aumentou o volume e apertou o botão iniciar. Na reunião do clube, Léo estava aborrecido. Ele não tinha passado de fase no jogo, não estava indo bem. Tinha feito sua lição de casa às pressas. Seria difícil ficar em casa, porque a mãe havia chegado e começado a perguntar por que ele não queria ir para o clube. E agora ele estava chateado, sentado e ouvindo o instrutor. Daniel também estava lá. Ele não o cumprimentou e se sentou do outro lado da sala. Isso deixou Léo ainda mais aborrecido. No início da reunião, André contou uma história sobre um herói bíblico, José, para ser mais preciso, e suas desventuras na prisão no Egito. Na verdade, pessoal, nós realmente subestimamos as civilizações antigas. Parece-nos que não pode haver nada interessante se não houver eletricidade e internet. O que há de interessante no Egito? Perguntou Henrique. Para ele, história era uma das matérias mais chatas. Quando André começou a falar sobre o Egito, o garoto franziu a testa. Deserto, múmias, algumas panelas e desenhos obscuros nas pedras. Mas também odontologia, encanamento, projetos legais como templos e pirâmides. Além disso, naquela época, o Egito era mais um jardim florescente do que um deserto. Mesmo hoje, os cientistas não sabem como certas construções foram feitas, sem guindastes e tecnologias modernas. E a vida pode ser interessante sem a internet. Posso perguntar uma coisa? Interrompeu Helena, levantando a mão. Havia desbravadores no Egito? Todos riram alto. André disse com um sorriso. Com certeza! Quem pode ser chamado de desbravador? Alguém que ama a natureza, alguém que é honesto, gentil, que ama a Deus, respondeu Henrique, que tinha se juntado recentemente ao clube e estava na primeira fileira. Correto! José era exatamente assim. Ele sabia que Deus vê tudo o que fazemos e dizemos e tentava ser obediente. Naquela época, as pessoas estavam muito mais próximas da natureza, dos animais e sabiam como sobreviver nas condições mais adversas. Portanto, podemos dizer que eram desbravadoras. Como um homem tão honesto e bondoso foi parar na prisão? Alguém perguntou. Os rapazes começaram a discutir se um homem bom e honesto poderia acabar na prisão. André acalmou a todos. Pessoal, prestem atenção aqui. A Bíblia conta como José foi parar na prisão. De fato, é possível que pessoas inocentes acabem presas. Os juízes nem sempre conseguem entender a situação. Eles são humanos e também cometem erros. É assustador ser juiz, disse Helena, balançando a cabeça. Bem, vamos ver o que aconteceu. José ajudou um homem na prisão, quando, com a ajuda de Deus, explicou o seu significado no sonho. Ele pediu a esse homem, que ocupava uma posição elevada no palácio do faraó, para se lembrar dele e interceder por ele quando saísse da prisão. Quem se lembra qual era a ocupação desse homem? André olhou para os desbravadores e viu 3 mãos levantadas. Deixem o Henrique responder. Copeiro, ele era copeiro. Bom, mas quem era ele? O que ele fazia? Essa profissão ainda existe? Sim, disse Léo. Há copeiros que ficam do lado de fora da nossa loja. São copeiros porque estão sempre com os copos tão cheios de vinho que mal conseguem falar 2 palavras. E às vezes eles ficam caindo nas calçadas. Léo, não era isso que eles faziam, falou André. Na verdade, naquela época, o faraó poderia ser envenenado.
Além disso, apenas bebidas da mais alta qualidade eram levadas a ele. Portanto, esse homem era um confidente do faraó, testemunhava muitas coisas que aconteciam no palácio. E, além de tudo, o que fazia, ele tinha que ficar de boca fechada. Mas, mesmo assim, ele não ajudou José. Ele esqueceu. Às vezes acontecem que até os amigos esquecem de algo bom que aconteceu no passado e não se agradecem mutuamente. Nesse ponto, Daniel levantou a cabeça e disse: é verdade, acontece. Assim como acontecia nos tempos antigos, acontece hoje em dia. Os amigos não têm disposição em ajudar quando você precisa. Léo percebeu que se tratava dele e ficou vermelho, como um pimentão. Ele se inclinou sob a mesa e começou a mexer na mochila para que ninguém pudesse ver seu rosto. Daniel não vai deixar isso barato. Talvez eu devesse tê-lo ajudado naquela ocasião. Olha só como ele está chateado, pensou. Léo, continuando a procurar algo na mochila, finalmente ele conseguiu encontrar um pirulito que parecia estar na mochila por muito tempo. Léo colocou na boca e se endireitou. Sim, pode acontecer isso. Essa é a lição de hoje. Se alguém fizer o bem a você, não se esqueça de agradecer. Se possível, ajude a pessoa que um dia o ajudou. A propósito, passaram-se 2 anos e o copeiro se lembrou do que José tinha feito por ele e pagou sua dívida. Mas essa é outra história. O mais importante é que devemos lembrar que um dia Jesus veio à Terra para salvar as pessoas. Nunca poderemos retribuí-lo completamente por isso, mas podemos fazer a nossa parte, sendo gentis com os outros e contando o que Jesus fez por todos nós. Isso é ótimo, Helena disse. De qualquer forma, acho que deveria ser chato viver no Antigo Egito. Henrique estava agitado, assim como na Grécia Antiga. Parece que alguém não gosta de história. Diego, um dos instrutores que estava sentado em silêncio e ouvindo, disse com um sorriso. O que realmente importa são os relacionamentos, a amizade, o amor. E não é tão importante se há eletricidade ou não. Hoje em dia, quando as pessoas querem criar um clima especial, acendem velas. E é muito bom quando alguém pode conversar sem as distrações constantes de um celular. Concordam? Todos concordaram. André propôs que orassem, pedindo para ser verdadeiros amigos uns com os outros e se lembrar de todas as coisas boas que as pessoas fazem por eles. Após a oração, ele disse: antes de continuarmos, quero falar sobre nossos planos para o futuro. Havia empolgação no ar. Como prometemos, teremos um passeio com caiaque e raft. Viva! Vai ser uma aventura especial, mas teremos que nos preparar para isso. Na próxima reunião, veremos regras de segurança na água. Cada um de vocês precisará conhecê-las de cor. Combinado? Combinado! Com a ajuda de Deus, planejamos percorrer 23 quilômetros pelo rio e parar à noite. Montaremos barracas, faremos o jantar, descansaremos e percorreremos mais 17 quilômetros no dia seguinte. O tio Pedro estará com seu caminhão e um ônibus nos esperando para carregar as balsas e os caiaques nele. O que acham? Está bom para vocês? Ótimo, disse Helena. Porque apenas 2 dias não é o suficiente, falou Henrique. Vocês terão que trabalhar muito e acreditem em mim, será o suficiente. Se der certo, poderemos fazer de novo em outra ocasião. Está bem. E agora é hora de outra atividade. Diego preparou algo maravilhoso para vocês. Trabalharemos por 30 minutos e depois faremos flexões em uma barra horizontal. Um pouco de exercício será bom para nós. Por favor, a barra horizontal não, reclamou Wagner. A barra horizontal sim, sorriu André. É hora de deixar todos vocês em forma. Voltando para casa, por algum motivo, Léo não conseguia parar de pensar em José. Sua mente estava cheia de perguntas.
Se José era justo e bondoso, por que ele foi preso? Se Deus queria que ele se encontrasse com o faraó, por que não arranjou esse encontro de uma forma diferente? Se José acreditava em Deus e sabia que ele o ajudaria em cada fase da vida, por que pediu ajuda ao copeiro? Será que ele estava cansado da prisão, apesar de todo o seu sucesso lá? E se eu fosse colocado na prisão por algo que não fiz, seria capaz de suportar? Na verdade, Léo tinha bastante medo das perguntas, porque elas estavam associadas a algo muito importante. Ultimamente, ele estava olhando para o céu muitas vezes, mas não orava mais e não tinha vontade de falar sobre Deus com seus pais. Ele também não queria ler a Bíblia todos os dias, hábito que tinha adotado depois do primeiro acampamento dos desbravadores. Ele ia para a cama tarde e acordava de manhã com a cabeça pesada, mal tendo tempo para tomar o desjejum e correr para a escola. Na semana passada, havia se atrasado 2 vezes e recebido a advertência da coordenadora. Léo olhou para o céu novamente e suspirou. Tudo é tão complicado. Provavelmente, José também olhava através das grades da prisão e esperava que a vida ficasse mais fácil e interessante. E isso aconteceu. Queria que fosse assim comigo, que pudesse fazer algo importante, ganhar muito dinheiro e comprar tudo o que quisesse. Léo se deixou levar pelos sonhos, mas quando pensou em seu conflito com Daniel, os sonhos desapareceram como fumaça. Para Daniel, era como se Léo tivesse agido como copeiro, esquecendo algo bom que Daniel tinha feito por ele no passado. Do que ele tinha se esquecido? Léo começou a lembrar de suas aventuras, viagens e suspirou novamente. Daniel era um grande amigo, sempre pronto para ouvi-lo. Compartilhava seu lanche com ele, ajudava com as tarefas de casa quando as coisas estavam difíceis. Mas o que a situação com o violão tem a ver com isso? Um amigo nunca o colocaria em uma situação desconfortável, especialmente no palco. Léo decidiu que de qualquer forma estava certo e não pediria desculpas a Daniel. 10 minutos depois, ele estava em casa. Sua mãe estava ocupada na cozinha e o pai, apesar da hora, ainda não havia chegado. Trabalho, tanto trabalho. Léo pegou alguns pãezinhos e uma laranja e 5 minutos depois, sem sequer trocar de roupa, grudou na tela do computador. É assim que você pode se esquecer de todos os problemas e se animar rapidamente. Pensou consigo mesmo, tentando pressionar os botões do teclado e ao mesmo tempo dividir a laranja em blocos. Após essas tentativas, o teclado ficou todo molecado.